E hoje eu quero ministrar para você com base em envia nos ceifeiros. Ceifeiros são trabalhadores. Nós vamos falar esse mês só sobre isso, sobre envia nos trabalhadores. E eu quero ministrar para você sobre estamos contratando. Diga, estamos contratando. Eu quero ministrar sobre estamos contratando com você. Você sabe que essa frase, estamos contratando, ela não é muito comum de ouvir no Brasil na época que a gente está. Não é uma frase comum de ouvir nos dias que nós estamos. Nós estamos chegando a 14 milhões de desempregados. Estamos num prospecto político e econômico cada vez mais complicado. Você pode ficar em paz, porque aqueles que estão em Cristo, então nós não somos movidos por nada que o mundo está movido. Mas é um momento completamente caótico e difícil. Ouvir estamos contratando é um momento que quase não ouvimos isso. E com base nisso, é interessante porque eu estava vendo a melhor contratação do Brasil. A pessoa que tem o melhor registro em carteira no Brasil é o Tite, técnico da seleção brasileira. Ele ganha R$875 mil por mês registrado em carteira. É a CLT mais cara do Brasil, é do técnico Tite. Tá bom para você 875 mil em carteira? Tá bom? Ser técnico da seleção brasileira, todas as semanas o Tite viaja para assistir jogos do campeonato europeu, do campeonato brasileiro. Aonde estão essas estrelas do futebol? Ele fica viajando, assistindo jogos do Corinthians de graça, sendo ovacionado, chegando no Itaquerão e tendo o nome dele ecoando no Itaquerão. Que emprego é esse, né? E esse é o emprego do Tite, e ganha 875 mil para poder fazer aquilo que ele está fazendo. Quantos acham que essa proposta de emprego é muito boa? Diga aleluia. É muito boa. Mas quero te falar que existe uma proposta superior a essa. Existe algo que nós podemos empenhar as nossas vidas e colocar as nossas vidas que é superior a uma proposta de ganhar 875 mil por mês e de estar no emprego que é reconhecido no Brasil inteiro. Hoje eu quero te apresentar uma proposta ainda melhor que essa do Tite. É uma boa proposta, sim ou não? Mas eu quero te apresentar uma melhor. Será que alguém aqui recusaria uma proposta melhor do que a do Tite? Eu quero te apresentar uma proposta melhor do que a dele. A Bíblia diz que Deus está edificando uma construção na terra. A Bíblia diz que Deus está fazendo um trabalho na terra. A CBF está fazendo um trabalho que requereu a contratação do Tite. E como o trabalho é grandioso, então requereu a contratação de alguém para ser muito bem remunerado e para ser muito bem reconhecido. Mas a Bíblia diz que se a CBF está fazendo uma edificação na terra, Deus também está fazendo uma edificação na terra. Há algo que Deus está fazendo na terra. Há algo que Deus está edificando. Deus está edificando uma construção na terra. Que construção é essa? A edificação da sua igreja. Eu te falo, a edificação da igreja está acima da edificação da CBF. A edificação da igreja está acima de qualquer outra edificação que está acontecendo agora. Qualquer coisa que está acontecendo na terra agora, por maior que seja, estudos científicos que estão acontecendo. Essa semana alguém me apresentou um curso que a ONU desenvolveu, e a pessoa estava falando desse curso, me convidando para fazer esse curso, e parecia ser algo fantástico, porque é fruto de estudos científicos, e tem estudos científicos acontecendo agora na terra, tem grandes projetos acontecendo agora na terra. Eu e você estamos edificando grandes projetos também, mas quero te falar, qualquer projeto na terra é menor do que o projeto que Deus está edificando na terra. E quando nós olhamos para essa edificação, naturalmente, nós vemos algumas empresas que são fantásticas de trabalhar. Aqui na nossa região nós temos algumas empresas que são muito boas para trabalhar. Nós somos de uma região de metalúrgica, e durante muitos anos as metalúrgicas talvez hoje não sejam como foram, mas durante muitos anos elas foram os lugares ótimos para trabalhar. Tem empresas, esses dias eu fui na inauguração de uma empresa, inclusive o empresário deu um livro com a história dele para todos nós. Eu recebi o livro e li o livro, e realmente é algo fantástico. Ele estava construindo a empresa padrão no Brasil, o melhor lugar para se trabalhar. Ele construiu um prédio lá na Alphaville, é um prédio enorme, redondo, uma coisa fantástica, e lá o ambiente de trabalho é igual ao ambiente de trabalho da Google.
Não sei aqui quantos já viram, mas você não tem uma sala específica, é um ambiente todo bem alternativo. Então, as pessoas no meio do trabalho, elas podem ter sala para ela poder malhar. No meio do trabalho, ela pode parar e jogar videogame com os amigos de trabalho. É um lugar fantástico para trabalhar. A remuneração é fantástica. E eu te falo, quem não gostaria de trabalhar num lugar como esse? Nessa empresa que esse empresário inaugurou, ele disse que ele não queria que os pais ficassem longe dos filhos. Tem algumas empresas assim em São Paulo. Então, ele criou uma escola modelo dentro do local. Então, as mães podem ir, levam as crianças. Ele fez isso pensando naquelas mães que ainda têm bebês de 6 meses. Elas levam as crianças para lá e durante o emprego, elas podem visitar os filhos quantas vezes elas quiserem. Elas podem ir até as crianças quantas vezes elas quiserem. Quantos estão com vontade de trabalhar nesse lugar? Uma vez por semana, normalmente, essas empresas é de segunda a sexta. E a sexta-feira, normalmente, em algumas dessas empresas, ninguém trabalha. É o dia que eles dizem que são os dias de ideias. Então eles dizem que a ideia tem poder de transformar o que nós estamos fazendo. E sexta-feira, então, é o dia de ideias. Ele inaugurou isso é real, tá, gente? Ele inaugurou essa empresa, e essa empresa paga de 50% a 100% de qualquer formação que você queira fazer. Qualquer curso que você queira fazer, lá tem inglês, o inglês já está incluso, mas qualquer curso que alguém queira fazer, a empresa paga de 50% a 100%, vai depender do seu perfil, do seu cargo e etc. De 50% a 100%. É um lugar fantástico. Agora, locais de trabalho como esse são ótimos, mas eu ousaria dizer a você que tem um local que nós podemos participar para edificar algo que é melhor que a Google, que é melhor do que qualquer outro lugar, que é melhor que trabalhar na CBF e ter um jatinho particular à sua disposição para você não ter que pegar um voo normal. Tem um lugar que nós podemos edificar algo que é melhor que todos esses outros lugares. Será que alguém, diante de uma proposta dessa, ficaria fora disso? Sim ou não? Não. Por isso, essa noite, eu quero dizer que nós estamos contratando. E é uma ótima oportunidade. Eu imagino que ao chegar ao final aqui, eu quero te falar um pouco sobre essa contratação. Eu imagino que ninguém aqui vai querer ficar de fora. Se você chegou aqui hoje, o primeiro dia, nosso convidado, você vai falar, esse negócio é muito bom, eu quero participar disso. Esse algo é muito bom, eu quero fazer parte disso, sim ou não? E quando nós falamos sobre isso, a Bíblia fala sobre essa edificação. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz algo. 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. E segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas cada um como edifica sobre ele. Cada um veja, mas veja cada um como edifica sobre ele. O que a Bíblia está dizendo? É que Deus tem uma construção na terra, e cada um de nós participamos dessa edificação de Deus na terra. Deus nos chamou para uma edificação na terra. Cada um de nós nasceu com um propósito dentro dessa edificação. Por mais que você queira dizer, não pastor, eu não nasci, nasceu. Não pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Quero te falar, tem. E cada um de nós, Paulo está dizendo, olha, existe uma edificação de Deus na terra. Deus está fazendo uma lavoura de Deus na terra, cujo nós somos parte dela, e nós edificamos nela. Deus está construindo um edifício na terra, uma família na terra, e cada um de nós veja como edifica sobre ela. Cada um de nós avalie como está edificando sobre ela. Tudo que Deus tem nos dado tem em vista a edificação da sua igreja. Fazer parte dela é a garantia de ter uma vida genuinamente relevante. É investir o pouco tempo que temos de vida terrena naquilo que realmente vale a pena. A edificação daquilo que Deus está fazendo na terra é o algo mais importante, é o algo mais relevante, é o algo mais prazeroso que nós podemos colocar as nossas vidas. É preciso entender que toda a qualificação que Deus te deu, todas as habilidades que Deus te deu, toda a sabedoria que Deus te deu, todos os recursos que Deus te deu, tem em vista utilizarmos para edificação da sua obra. Tudo que nós temos hoje pertence a Deus e Ele lhe deu para que você seja mais útil na edificação da sua casa. Quando alguém é chamado para uma empresa, esses dias eu estava conversando com alguém que trabalha na diretoria de uma grande empresa, está entre as maiores empresas, eu acho que a maior empresa do ramo
E essa pessoa tem muitos benefícios dessa empresa. Quando você entra nessa empresa, eu estava me dizendo no cargo dela, essa empresa não aceita que os funcionários tenham carros abaixo de 100 mil reais. Porque no cargo que ela está, ela visita determinados clientes e para a imagem da empresa é importante que essa pessoa tenha um padrão de carro acima de 100 mil reais. Sabe o que a empresa faz? A empresa dá um carro acima de 100 mil e uma vez por ano ela muda. Quem aqui trabalha e sabe, a diretoria das maiores empresas fazem isso. Essa pessoa tem um cartão que é o free. Esse cartão é um cartão de crédito corporativo da empresa e ele é free, ele não tem limite de gasto. A pessoa gasta o que ela quiser, aonde ela quiser, no bom senso, ela só tem que mostrar as notinhas fiscais. Isso existe, tá? Não estou te falando de algo que não existe. Isso existe. A pessoa pode gastar com quem ela quiser. Então, se ela tiver jantares que for da empresa, para qualquer coisa, ela não tem limite de gasto para ela gastar. Ela vai para uma viagem pela empresa, ela pode se hospedar onde ela quiser, ela sempre está condicionada às melhores coisas. Essa empresa, ela não trabalha, essa pessoa não trabalha de final de semana. E ela tem todos os benefícios de saúde, de atendimento psicológico. Nessa empresa, ela tem gestores que acompanham ela na produtividade do trabalho. A família tem todo o auxílio. É algo fantástico. Agora, você acha que uma empresa, por que ela dá o melhor carro para um funcionário? Por que ela dá o melhor plano de saúde? Por que ela dá a melhor qualidade de vida para o funcionário? Por que ela dá todos esses benefícios? O que ela espera com todos esses benefícios? Ter um funcionário melhor. Ele está tão bem com ele que ele fala, nossa, essa empresa é tão boa para mim, que olha, eu estou andando nesse carro tão bom, eu tenho prazer de trabalhar nisso aqui. Isso aqui é prazeroso para mim. Olha que bom que é trabalhar aqui. Deixa eu te falar, sabe por que Deus te deu o carro que Ele te deu? Sabe por que Deus tem te dado a casa que Ele tem te dado? Sabe por que Deus tem te dado o emprego que Ele tem te dado? Sabe por que Deus tem te dado a família que Ele tem te dado? Para que você olhe tudo isso e fale, uau, eu vou investir tudo isso naquilo que Deus está fazendo na terra. Uau, sabe por que Deus cada vez mais está preocupado em cumprir os seus sonhos? Para que você tenha uma vida tão gostosa, que você se sinta tão bem em investir naquilo que Ele está edificando. Você imagina se esse funcionário recebe tudo isso e ele fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou ir trabalhar com esse carro. Esse carro aqui é muito legal para ir trabalhar. Eu vou trabalhar de trem mesmo, eu não vou trabalhar com esse carro não. Quer saber de uma coisa? A empresa está me dando esse cartão aqui, mas eu vou gastar ele só com a minha família. Quando eu for sair para alguma coisa corporativa, eu vou fazer as pessoas que estão almoçando comigo, que são parceiros da empresa, eles que vão ter que pagar esses jantares. Eu não vou pagar jantar para ninguém, eu vou pagar jantar só para minha família. Quer saber de uma coisa? Quando tiver que viajar para algum lugar, eu não vou usar esse carro que a empresa me deu, vou usar só para as minhas coisas particulares. Não vou usar esse carro para nada que for da empresa. Faz sentido isso, sim ou não? Não faz sentido nenhum. Eu quero te falar, sabe por que Deus tem te dado tudo que Ele tem te dado? E quanto mais nós investimos naquilo que Ele está fazendo, Ele nos dá mais. Sabe por quê? Porque o alvo de Deus é que você utilize tudo que Ele tem te dado, todas as habilidades, todos os recursos. Se você se formou em uma profissão, você se formou porque Deus permitiu que você se formasse. Se você tem alguma condição, é porque Deus permitiu que você tivesse. Se você tem algum carro, alguma casa, é porque Deus permitiu que você tivesse. Agora, qual que é a lógica? A lógica é que agora eu pego tudo que Deus me deu e eu entendo, Deus tem me dado tudo isso para que eu possa edificar o reino dEle de uma maneira mais produtiva. Ele me deu tudo isso para que eu pudesse edificar o reino dEle. Imagine que agora eu falo, eu não vou usar nada do que Deus me deu para edificar. É o seguinte, eu falo para a empresa, eu tenho recebido tudo isso da empresa, mas eu vou dar meu pior para a empresa. Eu não vou dar meu melhor. Sabe o que acontece? Quando nós deixamos de investir tudo que Deus nos deu na edificação do que Ele está fazendo na terra, é isso que nós estamos falando para Deus. O Senhor tem me dado tudo isso aqui que eu tenho, o Senhor tem me dado. Mas é o seguinte, não vale a pena eu usar para o Senhor o que o Senhor tem dado para mim. É isso que nós estamos falando. E quando eu falo aqui, eu falo em primeiro lugar do seu potencial de vida, dos sonhos que Deus colocou no seu coração, dos anseios que existem dentro de você, daquilo que Deus te deu de visão, daquilo que Deus te deu de habilidade, daquilo que Deus te deu de conhecimento. Eu quero te falar, tudo isso tem um fim e precisa ter um proveito, a edificação da casa de Deus. Talvez você me pergunte, pastor, se edificar a obra de Cristo é algo tão prazeroso assim? Eu estou te falando que nós estamos contratando
Pastor, se fazer parte dessa edificação é algo tão prazeroso, se fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra é algo tão bom, será que tem alguém que não quer participar disso? Você imagina se eu estivesse oferecendo esse perfil de emprego e te convidasse. Olha, é o seguinte, Douglas, 875 mil mensal, você vai poder fazer N viagens, olha, esse é o emprego para você, fora os benefícios, e se você ganhar esse campeonato, ganhou o campeonato, você ganha 5 milhões quando ganhar o campeonato, e olha, você não vai pagar para se hospedar, você não vai pagar nada. Eu te falo, que naturalmente o Douglas vai falar? Eu estou convidando ele para o emprego. Estou dentro. Mas eu estou te falando, e fazendo uma comparação boba aqui, de algo que é muito mais sublime do que um emprego natural. E aí eu te falo, talvez você pergunte, pastor, será que alguém, sabendo que pode estar envolvido em algo tão prazeroso assim, escolhe não estar? Será que alguém, sabendo que existe algo tão bom assim para viver e para fazer parte, será que alguém se recusa a se envolver nisso? Eu quero te dizer que sim. Olha o que a Bíblia diz, né, em Mateus 9, 37 e 38, o próprio Jesus diz, em Mateus capítulo 9, verso 37. Mateus 9, 37, Jesus então disse aos seus discípulos, Jesus dizendo, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus está dizendo, olha, a edificação do que eu quero fazer na terra realmente é grande. O que eu estou fazendo realmente é grande, é poderoso. Mas, porque, e Jesus denuncia aqui, só tem um problema no que eu estou fazendo. Jesus está denunciando aqui um único problema, ele está falando, olha, é grandioso, não tem outra coisa melhor do que isso, não tem outra coisa que funcione na terra com mais perfeição do que isso, não tem nada que dá mais satisfação do que isso para as pessoas. Não tem nada que pode produzir às pessoas um ganho maior do que esse, do que eu estou fazendo. Não tem nada que seja mais gostoso, mais prazeroso para as pessoas estarem envolvidas do que isso. Mas Jesus está dizendo, ainda que esse algo seja tão grandioso, tão poderoso, falta pessoas para trabalhar. Falta pessoas para estarem envolvidas. É como se Jesus estivesse falando, olha, nós estamos com uma placa dizendo, estamos contratando, e as pessoas olham esse lugar fantástico, mas falta pessoas para trabalhar nele. Faltam pessoas para fazer parte dele. Por que será que essa edificação incomparável a todas as outras tem como seu maior problema a falta de trabalhadores? Como poderia vagas tão nobres não ter pessoas para preenchê-las? Como poderia algo tão nobre não ter pessoas para fazer parte disso? Como poderia o problema da edificação do reino de Deus ser a falta de pessoas para se envolver nele? O fato é que Deus nos enxerga como em uma missão. Nós saímos do céu e fomos enviados à terra um dia, e todos nós iremos prestar conta daquilo que fizemos com os nossos recursos. Eu não sei se você sabe, mas você está em missão na terra. Deus te enviou e Ele sonhou conosco, e Ele nos envia à terra, e agora nós estamos em missão na terra. E nessa nossa missão na terra, agora um dia nós voltaremos para casa. Como uma empresa que está edificando algo em um outro lugar, Deus nos envia em missão, e Deus nos dá todos os recursos. Olha, para essa missão eu vou te dar um lugar para morar, você tem um lugar para morar. Para essa missão eu vou te dar como se sustentar, você tem como se sustentar. Para essa missão eu vou te dar uma família, eu e você temos uma família. Para essa missão eu vou te dar recursos, Deus nos deu recursos. Quantos aqui tem recursos? Diga amém. Eu vou te dar recursos, Deus nos dá recursos. Agora, qual que é o alvo da minha vida nessa missão? Edificar aquilo que me foi dito. E um dia todos nós vamos voltar para casa. E eu sei que não voltam só pastores para casa, não voltam só alguns para casa. Todos nós vamos voltar para casa, e a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, 2 Coríntios 10, Paulo diz sobre essa nossa volta, ele diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que Paulo está dizendo?
Olha, Deus te enviou em uma missão. Vira para quem está do seu lado e diga: você está em missão. Paulo disse: olha, Deus nos enviou em missão. E sabe, a oração que eu tenho feito nos meus dias em relação a Deus, eu tenho dito: Deus, eu não quero ser parecido com fulano ou beltrano. Eu não quero viver uma vida de comparação, porque a gente tem muito isso, né? Ah, eu quero ser isso porque o outro é. Não, Deus, eu quero ser somente o que o Senhor designou que eu fosse quando o Senhor me enviou em missão. O Senhor me enviou para fazer o quê? Eu quero fazer o que o Senhor me enviou a fazer. Agora, existem alguns motivos porque alguns não se envolvem nessa edificação. Por que então, pastor, se você está falando que é o algo mais sublime na terra, a edificação, se você está falando que tudo que Deus tem me dado são benefícios para que eu possa edificar de uma maneira mais prazerosa? Eu te falo, quanto mais nós nos envolvemos nisso, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é interessante? Todas as pessoas que quanto mais se envolvem nessa edificação, mais benefícios elas recebem de Deus. Sabe por quê? Deus proporciona a elas uma vida cada vez melhor, para elas poderem edificar de uma maneira cada vez mais prazerosa. Pastor, por que então? Se você está dizendo que esse algo é tão bom, você está dizendo que esse algo gera benefícios e eu te falei aqui de benefícios monetários, mas esse algo, além de gerar a edificação da casa de Deus, além de gerar prosperidade material, gera uma prosperidade que é muito mais sublime, gera uma prosperidade de vida, em todas as áreas. Prosperidade no casamento, prosperidade na criação dos meus filhos, prosperidade sobretudo no meu relacionamento para com Deus. Como é que alguém pode estar fora disso? Eu quero te dizer, na maioria dos lugares, as pessoas tendem a achar que se alguém não está fazendo ativamente algo para Deus, é porque essa pessoa não tem compromisso. Ah, pastor, essa pessoa é muito descomprometida. Ah, essa pessoa não tem compromisso, ela não tem compromisso. Ontem eu orava por alguém, essa pessoa chorando, dizia: não, eu sei que eu não tenho compromisso, eu sei que eu deveria me envolver mais, mas eu não tenho compromisso. Eu olhei aquela pessoa chorando e eu falei: no fundo, o problema não é a falta de compromisso, ou pelo menos eu acho que não seja o principal problema. Pastor, por que alguns não se envolvem nessa edificação? Nesses dias, irmãos, eu tenho olhado para a edificação de Deus na terra. Eu tenho falado: uau, esse algo é tão prazeroso de viver, esse algo é tão lindo de viver. Eu tenho dito isso, nós precisamos que todos vejam quão prazeroso isso é, e que todos estejam envolvidos, não só alguns. Porque 2 Coríntios 5,10 diz: amanhã. Eu sei que a gente acha que demora muito tempo para voltar para casa, e voltar para casa aqui eu digo o dia da sua morte. Mas eu, como pastor, sei que não demora tanto assim. Porque constantemente nós estamos visitando pessoas em fase terminal, pessoas muito doentes, ou nós estamos visitando pessoas que acabaram de perder um ente querido, ou fazendo velórios. Eu sei que não demora tanto quanto você acha que demora. E a minha oração tem sido: Senhor, nós precisamos de demonstrar a cada irmão da nossa igreja, desde aquele que acabou de chegar, aquele que já está aqui há anos, o quão prazeroso é edificar aquilo que o Senhor está fazendo, participar daquilo que o Senhor está fazendo. E por que então, pastor, alguns não se envolvem na edificação? Eu quero te falar aqui de 3 motivos. Primeiro, porque alguns estão presos à acusação. Alguém que não fez determinado curso, se surgiu uma vaga para gerenciar um projeto de TI, quem não tem formação nessa área, ele vai procurar esse emprego? Não. Surgiu uma vaga para enfermagem de um local. Se você não é formado nisso, alguém vai lá se candidatar? Olha, eu vim aqui porque eu quero ser enfermeiro, mas você tem alguma formação em enfermagem? Não, não tenho. Não, ninguém vai. O que você acha que você não está qualificado a fazer, você nem faz. Você nem sai do seu lugar para fazer. Uma das principais armas do diabo é levar os cristãos a se sentirem desqualificados a responder o chamado de Deus. Qual que é a principal arma do diabo? É dizer que não. Você não. Um outro irmão sim, mas você não. Quem é você? Quantos creem que Deus quer fazer algo poderoso na nossa cidade? Diga amém. E se eu dissesse que esse algo poderoso que Deus quer fazer é com você? O amém diminuiu.
Se eu dissesse que esse é algo poderoso que Deus quer fazer com você. Mas sabe qual é a nossa tendência? É de olhar e falar, não, Deus vai usar alguém, pastor. Mas esse alguém nunca é você. Porque o diabo é expert em trazer acusação, para que nós possamos viver uma vida condenados e com o sentimento de que sempre estamos aquém. E aí nós nunca nos envolvemos porque achamos que jamais seremos qualificados para fazer algo para Deus. E aí nós começamos a servir a Deus, mas nós olhamos para nós mesmos e falamos, pastor, você não conhece minha casa. Eu não. Pastor, você não conhece meu casamento. Se você conhecesse meu casamento, você ia ter certeza que Deus pode usar qualquer pessoa, menos eu. Pastor, você não sabe as coisas que eu carrego em oculto, ninguém sabe, mas eu não. Pastor, olha, eu sei que Deus pode usar qualquer pessoa, mas você não sabe o quanto eu sou tímido e inseguro. Pastor, Deus pode usar qualquer pessoa, mas Deus não pode me usar porque, pastor, você não sabe os vícios que eu tenho. Pastor, Deus pode usar qualquer pessoa, mas Deus não pode usar alguém como eu. Você não sabe como eu sou. Você não conhece a minha história. Deus não pode usar. Qual que é a primeira arma do diabo? Para que você não esteja envolvido e responda quando Deus está dizendo, estamos contratando, a seara é grande, tem poucos trabalhadores. Qual que é a estratégia do diabo para que você não diga, Senhor, se tem poucos trabalhadores, pode contar comigo, eu sou mais um trabalhador para edificar aquilo que o Senhor quer fazer. Qual que é a estratégia? É dizer que você não, porque você é novo demais ou porque você é velho demais. Você já viu que as mentiras do diabo, elas são as mais variadas. Quando é novo é porque é novo. Quando é mais velho é porque é velho. Não, pastor, eu não. Mas veja que interessante, quando Jesus responde ao chamado de Deus, e o próprio Pai diz que tinha prazer nele, olha aqui para mim, quantos acham que Deus envia Jesus para a terra com um plano? Todo mundo concorda com isso? Qual que era o plano que Deus tinha quando enviou Jesus para a terra? De que ele morresse na cruz para que salvasse todos os homens. Todo mundo concorda que tinha um plano muito bem claro? Quantos creem que Deus tinha uma expectativa muito grande de que Jesus realizasse o plano? Eu creio que o pai tinha uma expectativa de que o filho cumpriria o plano e voltaria para casa com o plano cumprido. Eu creio nisso. Então, você concorda comigo que tinha um plano muito claro e de que existia uma expectativa no pai de que o filho cumprisse o plano? Olha aqui para mim. Deus, a mesma expectativa que Deus tinha quando designou um plano para o filho, é a expectativa que Deus tem ao designar um plano para você. Da mesma maneira que Jesus sai dos céus, e você também saiu do céu. Peraí, pastor, como eu saí do céu? Porque qual foi o lugar que você nasceu? No céu, no sonho de Deus. E a mesma expectativa que Deus tinha quando designou um plano para Jesus, é a mesma expectativa que Ele tem quando Ele designou um plano para você. E que você volte para casa, como Paulo está dizendo em 2 Coríntios 5, e que você volte para casa e diga, pai, o plano foi cumprido. É a mesma expectativa. E aí talvez você olhe e fale, pastor, Deus tem expectativa no pastor Gustavo. Em mim não. Deus está olhando para mim e falando, deixa ele lá. Não. Deus tem uma grande expectativa de que você cumpra aquilo que um dia Ele sonhou na eternidade para você. Entende? E agora Jesus então, Ele tem um plano do Pai. E Ele é preparado para o Pai, pelo Pai até os 30 anos de idade. E com 30 anos Ele vai começar a execução desse plano. Em Mateus 3,16, Mateus capítulo 3, verso 16, a Bíblia fala um pouco sobre como foi o início de Jesus no cumprimento desse plano. Mateus 3,16 diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia, o que a voz dizia? Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Jesus começou o seu ministério vendo os céus abertos, e sem ter realizado absolutamente nada, ele vê uma voz dizendo, eu tenho prazer em você. Sabe qual é a questão? É que muitos cristãos, eles vivem presos à acusação. Estão presos à acusação. Acusação do que acham que deveriam ser, mas não são. Acusação de que poderiam fazer algo melhor. Acusação de que tem, olha pastor, eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter. Olha pastor, eu não fiz o que eu gostaria de fazer. Olha pastor, eu tenho coisas, outros podem, eu não. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo?
quando Jesus é chamado para essa grande missão, o Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que o Pai estava dizendo? Jesus não tinha realizado nada ainda. O Pai estava dizendo: eu tenho prazer no Filho, porque Ele é Filho, não por Ele ter realizado algo. Jesus, você sabe aqui, Jesus não tinha realizado nenhuma cura ainda, nenhum milagre, nenhum sinal, nenhuma ressurreição. No início do seu ministério não tinha feito nada, mas o Pai estava dizendo que tinha prazer nele. Eu quero falar para você nessa noite: o Pai tem prazer em você. Por isso você pode ser livre de toda condenação e toda acusação. Lamentável é que às vezes nós ficamos olhando para nós mesmos o tempo todo e julgando que Deus não tem prazer em nós. E dessa forma nos tornamos indiferentes espiritualmente, porque julgamos o amor de Deus por aquilo que nós podemos fazer. De onde vem a indiferença espiritual? A indiferença espiritual nasce quando você acha que Deus está olhando para você sem prazer. Quer te dizer, Deus tem prazer em você. E aí você pode se libertar de toda acusação, de toda culpa, de tudo aquilo que te paralisa. Liberte-se da acusação e perceba que o Pai tem prazer em você. Muitos cristãos olham para a edificação e ficam olhando para si. Tire os olhos de você, olhe para a cruz. Quando você olha para a cruz, você diz: eu posso me envolver. A seara é grande, mas eu posso fazer parte dessa edificação. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com alguma qualificação. O Pai tem prazer em mim, eu posso fazer parte dessa edificação. Quantos creem que podem fazer parte dessa edificação? Diga aleluia. Entende? Você pode fazer parte. Se Deus está chamando nesses dias homens e mulheres para fazer parte dessa edificação, talvez você olhe para você e você fala: pastor, eu não tenho qualificação. Pastor, eu não. Pastor, o dia que eu estiver preparado. Você já ouviu isso? Sabe que esse é um engano que rouba muitas pessoas. Pastor, o dia que eu estiver preparado. Sabe quando eu vi alguém estar preparado um dia? Nunca. Às vezes nós vamos batizar pessoas e o que as pessoas dizem? Pastor, o dia que eu estiver preparado. Eu mesmo nunca vi alguém que voltou e falou: pastor, hoje eu estou preparado, passou 6 meses, olha, eu jejuei nesses 6 meses 620 vezes, e não dá nem para jejuar, nem 6 meses. Mas pastor, eu orei tanto nesses 6 meses, agora eu estou preparado. Nunca voltaram. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz no reino dele, é Ele capacitando pessoas que não estão preparadas para se envolver na edificação do reino de Deus. Qual que é a mentalidade às vezes da voz da acusação? Olha, você não, do jeito que você está não, você não presta para Deus desse jeito. Mas é interessante porque nós temos um chamado a nos envolver naquilo que Deus está fazendo, e Ele vai trazendo luz e revelação. Primeiro motivo, porque alguns não se envolvem na edificação, é porque estão presos da acusação. Eu quero declarar que nessa noite você vai ser livre de toda acusação. Toda acusação, todo sentimento de que você não é capaz, todo sentimento que, olha, você pode ficar indiferente, porque Deus consegue edificar sem você, e não se preocupe com isso. Isso é uma mentira do diabo. Segundo motivo, porque alguns não se envolvem na edificação, porque possuem medo. Diga medo. Diga de novo, medo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 4, verso 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Qual que é o trabalho do diabo? O trabalho do diabo é nos fazer olhar para nós mesmos e pensar que somos desqualificados. O tempo todo. O trabalho do diabo é o tempo todo fazer você olhar para você e achar que você não. O trabalho do diabo é colocar um zoom naquilo que ainda não aconteceu na sua vida, e o tempo inteiro, eu quero te falar, isso não muda nunca. Isso não muda nunca. Você que está aqui como pai, eu sei que para alguns o dia dos pais é uma tortura. Por quê? Porque o trabalho do diabo é fazer você olhar para você e falar: eu não sou o pai que deveria ser. Eu não sou um pai. Aí você olha para os seus filhos e fala: não, eu não sou o pai que meus filhos merecem. Ou olha, eu poderia ser um pai mais atencioso, eu poderia ser um pai mais presente, ou eu poderia ser um pai mais assim. E isso para todas as áreas da nossa vida. Essa é a estratégia do diabo. É para nos fazer olhar para nós mesmos e nos sentir desqualificados. Foi isso que o diabo quis fazer com Jesus lá no deserto.
O diabo disse: se tu és o filho de Deus, em outras palavras, ele estava dizendo: você, desse jeito, nessa situação, no deserto, sem comida, sozinho, sem ninguém, Jesus devia estar fraco, magro, aqui, você é o filho de Deus? Tem certeza? O problema é que muitos cristãos caem nessa mentira do diabo. Você quer fazer alguma coisa para Deus? Você, desse jeito, da forma que você é, do jeito que você é, da maneira que você fala, você, é isso que o diabo estava falando para Jesus. Olha, você, com essa dificuldade que você está passando, é isso que ele estava falando para Jesus. Olha, no meio do deserto, com essa dificuldade, com esses problemas, você acha que você pode fazer alguma coisa? Não, você não. Em outras palavras, o que o diabo está falando? Olha, Deus tem gente melhor para contar do que com você. Quem nunca sentiu isso aqui? Seja sincero. Deus tem gente melhor que eu para contar. É isso que o diabo está falando. Você não vai fazer diferença. Muitos acabam não servindo e não se envolvendo na edificação por causa de medo. Como eu disse, como uma obra tão grandiosa, alguém pode deixar de participar, pastor, porque tem medo. Porque possuem medo. Alguns veem Deus como um patrão carrasco e dessa forma não se envolve. Alguns enxergam Deus como aquele... É interessante porque eu estou te falando aqui que a edificação daquilo que Deus está fazendo na terra é algo mais prazeroso, mas nem todo mundo fala dela com esse prazer, nem todo mundo enxerga ela com esse prazer. Por quê? Porque a maioria das pessoas enxergam Deus como um Deus mau, como um Deus carrasco. Quantas vezes eu ouvi alguém falando erroneamente: olha, quanto mais, pastor, parece que eu me aproximo de Deus, pior minha vida fica. Não, tem alguma coisa errada. Olha, fulano começou a servir a Deus. Eu normalmente, sempre que alguém me fala isso, eu já rebato de cara. Com isso eu não quero dizer que às vezes a gente serve a Deus e tem desafios. Mas eu sempre rebato porque isso parte muitas vezes de um princípio e de um coração que está com as crenças erradas. Muitos não servem a Deus, não se envolvem nessa edificação tão grandiosa porque tem medo. Medo de um pai, que muitas vezes enxergam Deus como um pai carrasco, mas deixa eu te dizer, nenhum pai tem a expectativa de que o filho saiba tudo. Todo pai possui desejo de ensinar as coisas para o filho. Quero te falar, para se envolver na edificação daquilo que Deus está fazendo na terra, não precisa de pessoas perfeitas, mas precisa de pessoas que têm disposição de aprender com o pai. E sabe qual que é o coração de Deus? É de sempre nos ensinar. O coração de Deus é de sempre poder te ensinar. Você já viu aquela coisa? É interessante porque muitos cristãos usam um contexto mal aplicado. Pastor, é o seguinte: eu não me envolvo mais na edificação do que Deus está fazendo na terra, porque maldito é todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Já ouviu isso? Pode parecer muito bonito, né? Você olha para o irmão e fala: mas isso é uma tolice. Sabe por quê? Eu concordo, mas está fora do contexto. Quando nós edificamos algo, nós estamos edificando com o nosso Pai. Ele tem disposição de nos ensinar dia a dia o que deve ser feito. Ele tem disposição de dia a dia trazer luz e revelação aos nossos corações daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer produzir, dos lugares que Ele quer nos levar. A genuína excelência é aprender com Ele dia a dia. A genuína excelência é aprender dEle dia a dia. O problema de achar que temos que ser qualificados demais é passarmos a servir a Deus na justiça própria. É daquelas pessoas que agora estão tão qualificadas que já não servem mais. Ficou tão verde que caiu do pé. Já é algo... Quando nós olhamos a parábola dos talentos, você conhece a parábola dos talentos? Abra sua Bíblia lá em Mateus 25, vou ler só o verso 24 e 25. Mateus capítulo 25, verso 24. Mateus 25, 24. A Bíblia diz em Mateus 25, 24: mas chegando também o que recebera 1 talento, quantos talentos você recebeu? 1. Diz: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Eu não vou dar sequência aí, mas a Bíblia diz que Deus repartiu talentos. A um Ele deu 1 talento, a outro Ele deu 2, e a outra Ele deu 5. E o que recebera 1 talento de Deus, o que Ele fez? Ele escondeu esse talento, porque Ele disse:
Senhor, eu tive muito medo de trabalhar naquilo que o Senhor me deu, e eu escondi esse talento. E a Bíblia diz que o Senhor severamente adverte aquele um. Quando nós falamos de um talento aqui, nós estamos falando daquilo que Deus nos deu nas mãos. Alguns receberam 1, alguns receberam 2, alguns receberam 5. Mas sabe qual é a expectativa de Deus? É que você multiplique aquilo que Ele tem te dado. Que você coloque aquilo que Ele tem te dado na edificação da casa dEle. E que você multiplique aquilo que Ele tem te dado. Agora, quando nós falamos de um talento, pode parecer muito pouco, né? Agora, por que sabe quanto que vale um talento? Irmãos, tem muitas pesquisas, mas da que eu mais gosto, é que eu sempre uso, um talento de ouro vale em média $230.000. $230.000 dá quase R$1 milhão. É pouco isso? É muita coisa. Quem recebeu menos no nosso meio, e um talento não está falando só de dinheiro, está falando de capacidades, habilidades, visão. Quem recebeu menos no nosso meio, recebeu quase R$1 milhão. É muita coisa. O que Deus te deu é muito. Ele te deu a vida, Ele te deu a capacidade de pensar, Ele te deu a capacidade de falar, Ele te deu muitas capacidades. Alguns de nós têm formações, alguns de nós têm emprego, alguns de nós têm recursos financeiros. Aí Deus te dá casa, Deus te dá casamento, Deus te dá empresa, Deus te dá uma série de coisas. O que você deve fazer com isso? Você deve investir isso para multiplicação do reino de Deus. E esse servo falou: eu escondi o que o Senhor me deu. Sabe por que ele disse que escondeu? Olha o que ele fala. O que receberam um talento, diz: Senhor, eu conhecia-te que é homem duro, que ceifa onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. Por que esse que ao invés de multiplicar o talento dele, ele enterra e esconde esse talento e é reprovado por Deus? Porque ele não conhecia o coração de Deus. Ele disse: eu fiquei com medo porque o Senhor é homem duro. Sabe por que tem muitas pessoas que não se envolvem nesse grande chamado de Deus? É porque elas têm medo de um Deus que é duro. E todo aquele que tem medo de um Deus que é duro, ele não vai conseguir multiplicar aquilo que recebeu de Deus. Quero te falar, você não precisa ter medo. Não há nada melhor do que investir a sua vida naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu já conversei com algumas pessoas. Nós estamos aqui, pais, hoje. Algumas pessoas falam: pastor, se eu colocar minha vida no reino de Deus, eu acho que eu vou ter uma vida pior. Eu acho que a minha família, eu vou ter menos tempo e a minha família vai ser pior. Eu acho que se eu colocar e voltar minha vida para o reino de Deus, eu acho que a minha qualidade de vida vai ser pior. Eu quero te falar, não existe. Eu não conheço ninguém que investiu genuinamente a sua vida e teve uma qualidade de vida pior. Não existe. Tudo fica melhor. Eu não sei quais são os medos que te paralisam. O medo às vezes, olha, minha qualidade de vida vai ficar pior. O medo às vezes de falar: poxa, e se eu não conseguir ser suficientemente bom? O medo de, poxa, olha, eu vou colocar, mas será que eu vou receber? Esses dias eu conversei com um pastor que pastoreou 16 anos. E esse pastor falou para mim, eu falei: agora Deus, ele falou, e ele não está mais à frente de igreja, ele falou: a última coisa que eu quero fazer agora é pastorear. Eu falei: é mesmo? Ele falou: porque lidar com pessoas, as pessoas são muito ingratas. Então eu não quero mais isso para mim. Eu ouvi, eu falei: eu tenho que discordar de você. Eu tenho que discordar porque essa não é a verdade. E aí muitos têm medo, por quê? Porque eles olham testemunhos como esse e falam: será que eu vou dar minha vida inteira para chegar no final da minha vida ter que contar a mesma coisa que esse camarada está contando? Eu não sei quais são os medos que te limitam. O medo de não ser suficiente, o medo de, olha, eu não vou conseguir fazer, pastor. E se eu me comprometer, pastor, e eu não der conta? Eu quero te falar, você pode se libertar de todos os medos, porque você pode estar baseado naquilo que Ele te chamou para fazer. Deus nunca te propõe algo que Ele não seja suficiente para te sustentar, para fazer esse algo. O medo de Deus pode lhe roubar, de multiplicar o valiosíssimo talento que Ele te deu. Nesses dias eu tenho falado para os pastores, sabe, nós queremos ter irmãos envolvidos na nossa igreja, que são envolvidos pela graça de Deus. Queremos ter irmãos que contribuem por prazer, não por medo. Porque alguns de nós acham que o medo é mais poderoso que o amor. Não é. O amor é mais forte do que a morte. Se existe algo forte, é algo chamado morte. Sabe qual é a única coisa que tem poder de vencer a morte? A morte eterna só é vencida por algo: o amor de Deus
teve poder de triunfar sobre a morte eterna. É por isso que nós nunca iremos morrer. E aí, quando nós falamos de edificar a casa de Deus, você não deve se envolver por medo. Você não deve se envolver porque agora eu tenho medo, porque tem um outro lado também. O lado que fala, olha, se você não se envolver naquilo que Deus tem para você, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. E muitas pessoas se envolvem com esse medo. Não! Nós não nos envolvemos com medo também. Nosso Senhor não é um Senhor carrasco. Ele não é duro. Ele é um Pai de amor. E quando nós descobrimos esse Pai de amor, nós somos libertos do medo. E aí nós servimos a Ele em alegria. Quero te falar, talvez você, olhando o que eu estou falando, uau, pastor, eu sei, essa edificação é fantástica, mas é para o irmão aqui do meu lado, é para aquele outro irmão, para mim eu acho que não. Eu quero te falar, você pode se libertar de todo medo. Mas um terceiro e último motivo do porquê alguns não se envolvem é porque não perceberam. Primeiro eu falei porque caminham em culpa. Segundo, porque estão cheios de medo. E terceiro, porque não perceberam a recompensa. Não é errado pensar na recompensa. Eu sei que tem muita gente que fala, não, alguém servir a Deus pensando na recompensa, como é que alguém pode servir a Deus pensando? Não, a Bíblia diz que é válido, e você deve pensar na recompensa. Vamos lá, não vamos ser religiosos. São religiosos para dizer que está servindo a Deus sem pensar em recompensa. Nós não pensamos em recompensa dos homens, isso é errado. Você servir alguém pensando na recompensa humana, o que Jesus disse? Olha, se você der esmola com uma mão, dê de forma que a outra nem saiba que você deu. Mas o que a gente gosta? Porque Jesus disse, olha, se você for recompensado pelos homens, você já ganhou a sua recompensa. Quando você faz algo em busca da recompensa humana, você não precisa da recompensa de Deus, você nem vai ter a recompensa de Deus, porque você já teve a recompensa, um homem já te recompensou. Normalmente o que a gente gosta de fazer? De mostrar, não, eu vou fazer algo aqui para todo mundo ver, e todo mundo falar, uau, essa pessoa é demais, e aí você já ganhou a sua recompensa. Isso é errado. Agora, buscar a recompensa de Deus, está certo. A Bíblia diz lá em Hebreus, verso 11, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por que muitos não estão envolvidos nisso? Porque eles não perceberam o lucro que isso dá. Eles não perceberam o quanto de lucro que isso dá. O quão bom é fazer isso. Muitos não perceberam o quão bom é edificar o reino de Deus. Não perceberam o quão bom é liderar. Não perceberam o quão bom é abrir as suas casas. Não perceberam o quão bom é estar participando da vida do corpo, da comunhão. Não perceberam o quão bom é cuidar como anjo da guarda de um novo convertido. Não perceberam o quão bom é ganhar alguém para Jesus. Não perceberam o quão bom é isso. Não perceberam o galardão que tem nisso. Sempre que alguém olha para mim, eu falei aqui semana passada, é interessante porque o nosso líder geral, o pastor Luiz, estava falando, ele sempre diz para nós, como o pastor Dênio diz, que sempre tem o desejo de prosperar. Ele fala, eu quero ser muito próspero. E Deus tem prosperado ele nesses dias como nunca prosperou antes. O pastor Luiz, o ano retrasado, nós tivemos o privilégio, os 1.400 pastores, demos uma Mercedes para ele, daquela esporte, daquela que você chega, tem aquelas que você chega e ninguém vê, mas tem daquelas que você chega e todo mundo vê. Era essa aí que nós demos os pastores para ele. É claro que teve alguém falando mal, obviamente, mas sabe qual é a questão? É que, olha aqui, deixa eu te falar, Deus quer te fazer próspero naquilo que te dá prazer. Eu estava vendo o Neymar lá na apresentação do PSG, irmãos, quase 1 bilhão o menino valeu, por mês ele vai ganhar 10 milhões, quem ficou com raiva? Seja sincero, pode ser. Um salário, 10% de um salário de um mês mudava a minha vida. Ô Neymar, olha para mim. Agora eu te falo, eu estava vendo lá, eu estava conversando numa roda, e o pessoal, não é possível, como esse negócio de futebol é uma palhaçada, como é que pode valer tanto dinheiro assim? Eu não sei se você sabe, mas esse valor que o Neymar vale, paga 27 dias de Brasília. Parece ser muito caro. 27 dias de Brasília custa 850 milhões de reais. Você vê quanto custa os nossos políticos, precisamos de orar para Deus. Mas é interessante, sabe por quê? Porque quando eu estava vendo
O pessoal meio indignado com o Neymar, eu percebi algo. As pessoas não conseguem associar prazer com lucro. E quando você vê alguém que tem prazer e lucro na mesma coisa, te dá muita raiva. Você olha o menino, ganha dinheiro para quê? Para jogar bola, Douglas. Eu sei que você gosta de jogar bola. Mas ganha o quê para jogar bola? Nada, tem que pagar o society ainda e machucar o joelho. E deixar a mulher brava em casa. Vou te contar, só prejuízo. Aí a gente não consegue associar prazer com lucro. Porque nós associamos trabalho com maldição. E eu sei que o trabalho no mundo é maldição. Mas quero te falar algo. Aquilo que nós edificamos no reino de Deus, nós associamos trabalho com lucro, com bênção, com prazer, com algo que Deus faz. E aí eu te falo, quando nós edificamos algo no reino de Deus, a Bíblia diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, sabe o que acontece? Tudo vai te sendo acrescentado. Você vai vendo tudo acontecendo. Quanto mais você edifica o reino de Deus, mais você vai vendo as coisas ao redor acontecendo. E aí você se move nesse prazer. Empreendemos as nossas vidas naquilo que acreditamos, naquilo que enxergamos válido para o nosso futuro. Acredite, você não investiria todos os seus recursos em um banco que está prestes a falir. Quem aqui pegaria todos os seus recursos? Esses dias entrou essas moedas online aí, né? Os bitcoins. E os chineses agora estão lançando também as moedas online deles. E aí eu dei até risada, o irmão chegou, o pastor Gustavo, eu estava perto, outro pastor, falou, um fulano disse que eu invisto tanto e ganho X e tal. E assim, era um negócio meio esquisito, meio da China mesmo. Aí o pastor Gustavo falou, você vai ganhar todo esse dinheiro sem fazer nada? Ele falou, eu vou ganhar todo esse dinheiro. O pastor Gustavo falou, cai fora. Trabalho no mercado financeiro, alguma coisa que dá lucro, sem você fazer nada, é muito esquisito. Você acha que o irmão colocou o dinheiro lá? Ele é bobo? Não colocou. Claro que não. Ele já deu a dica, falou, se você colocar seu dinheiro, você vai perder seu dinheiro. A gente não coloca a nossa vida, que vale muito mais que o nosso dinheiro, em algo que para a gente não vai gerar retorno. Isso aqui não vai gerar lucro nenhum, isso aqui não vai gerar retorno nenhum. Não faz sentido eu colocar minha vida em algo assim. Sabe qual é o fato? Muitos não percebem a recompensa que existe. Mas quando nós estamos edificando, e quando nós respondemos na edificação do que Deus está fazendo na terra, há uma grande recompensa. Veja em Deus um Pai que quer lhe recompensar. Essa recompensa não é somente na eternidade, essa recompensa começa agora. Servir a Deus é a garantia de ter uma vida de recompensa em todas as áreas, aqui na terra e também nos céus. Deus poderia fazer com que nós o servíssemos por obrigação, mas Ele apresenta a nós a recompensa para fazê-lo. Escravo serve e não tem recompensa, mas filhos quando servem sempre têm recompensa. Filho serve tem recompensa. Deus não nos fez escravos, Deus nos fez filhos. Muitos acabam não servindo, porque eles acham que suas vidas vão se tornar piores. Eles acham que tudo que eles estão fazendo vai ser pior. Eu quero te falar, isso não é verdade. Quanto mais você serve a Deus, você vai ver uma melhoria em todas as áreas da sua vida. Você vai perceber que o casamento melhora. Esses dias eu estava com alguém, eu estava falando, nós não pregamos o evangelho da prosperidade, mas uma coisa é fato, o evangelho prospera. Todo aquele que se aproxima do evangelho, genuinamente, vendo Deus como Pai, ele prospera em todas as áreas. Sei que alguns religiosos diriam que nós devemos servir a Deus e jamais pensar na recompensa. Mas olha o que dois grandes homens de Deus da Bíblia disseram. Você deve servir a Deus tendo em vista a recompensa que Ele tem para você. E eu sei que alguns não pensam nem na recompensa. Não, isso aí é errado. Outros falam, não pastor, a recompensa está no céu. Eu creio, a maior está no céu, mas também é uma recompensa para ser desfrutada no dia que se chama hoje. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 3, 13 e 14. Paulo está dizendo sobre recompensa. Paulo está falando os motivos. Paulo talvez foi o homem mais brilhante depois de Jesus na Bíblia. Se não houvesse Paulo, nem tinha os evangelhos. Os evangelhos, não digo os evangelhos que foram escritos pelos discípulos. Eu digo o evangelho da graça de Deus foi trazido por Paulo. Olha o que ele diz em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E ele fala por que ele prossegue: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo.
Paulo está falando, eu estou prosseguindo por quê? Porque tem um prêmio. E eu quero te falar, esse prêmio que Paulo está falando aqui é o prêmio da eternidade. Ele vai valer a sua eternidade inteira. Por que alguns talvez não fazem parte daquilo que Deus está fazendo? Porque eles não perceberam que a edificação que eles estão fazendo hoje vai ecoar por toda a eternidade. Eternamente, aquilo que nós edificamos para Deus vai ganhar um sentido eterno. Foi interessante, ontem, Jesus, eu estava tentando tirar um cochilo lá em casa, eu cheguei à tarde, saí bem cedo, fui tentar tirar um cochilo, rapaz. E eu comecei a ouvir uma música e não estava conseguindo dormir. Eu falei, essa música é de crente. Aí daqui a pouco eu abri minha janela, eu olhei, era lá na sua varanda. Estava lá o pessoal fazendo um louvorzão, eu estava conseguindo cantar junto lá em casa. O Jesus e a Márcia é o casal de vizinhos, hoje a célula é lá na casa deles, né? E a Tamara se converteu lá na nossa célula, quando era na nossa casa. Né? E depois veio a família inteira, e hoje nós temos o privilégio de ter a família inteira. Eles moram no mesmo condomínio que eu. E a célula estava acontecendo lá na casa deles, e eu estava ouvindo. E sabe o que é interessante? E ganhamos outra família para Jesus lá do condomínio. O Rogério e a Adriano não conseguiram estar aqui hoje, porque ele está no pós-operatório. Mas aquilo que nós fazemos para Deus vai ecoar pela eternidade. Aquilo que nós fazemos, você precisa de olhar para isso. Alguém está abrindo a porta da casa, vai ecoar pela eternidade. Eu estou lá abrindo a porta da minha casa, está acontecendo salvações que não aconteceriam se não tivesse uma casa lá. Olha, eu estou aqui abrindo a minha casa, eu sei, está ecoando pela eternidade. Olha, eu estou servindo lá, esses dias um irmão tão querido me chamou para ir na célula. Eu fui lá, ele fez a surpresa para a célula, o Josafá, e ele com tanto encargo de ganhar pessoas lá na célula, eu vejo o encargo dele, falando, pastor, olha, tanto de pessoas novas, pessoas se batizando, sabe o que é isso? Vai ecoar pela eternidade. Eternidade afora, há uma recompensa para tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, mas não só na eternidade, aqui e agora, há uma recompensa aqui e agora, recompensa de paz, de satisfação, de um coração que se sente alegre, cheio da graça de Jesus, recompensa as finanças e as portas sendo multiplicadas. Paulo diz que prosseguia por buscar um prêmio. Olha o que Pedro diz lá em Lucas 18, 28 para Jesus. Jesus não o repreende. Ele disse, Pedro, em Lucas 18, 28 diz, e disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro, ele tinha um chamado de ter deixado tudo. Eu sei que nem todos nós, deixar tudo aqui, não fala que você tem que deixar o seu emprego. Pelo contrário, deixar tudo não fala que você tem que deixar uma profissão. Deixar tudo aqui fala de uma renúncia completa para viver e para empenhar tudo que você tem para a edificação do reino de Deus. Pedro disse, nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, Jesus disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus. Quantos aqui já deixou, Douglas, sua esposa em casa, pelo reino de Deus, para ter que fazer alguma coisa e ter que deixar sua esposa em casa? Já deixou a sua casa, pastor Gustavo, num dia que você poderia descansar, mas olha, eu vou ter que deixar a minha casa, porque eu vou ter que fazer algo para o reino de Deus, vou ter que visitar um irmão, vou ter que participar de algum encontro, vou ter que estar em algum lugar. Já deixou? Já deixou? Certamente nós já deixamos. Talvez aquele dia que você fala, hoje eu poderia descansar, mas não vou poder. Já, Ângelo, hoje eu queria descansar, mas não vou poder. O Ângelo tem deixado a academia, né? Ele estava falando esses dias. Ele estava falando esses dias que ele não está se exercitando porque não tem tido tempo, né? Isso é uma coisa que eu acho que ele encontrou uma boa brecha para deixar. Mas às vezes a gente deixa um lazer, deixa de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, porque você tem um compromisso na edificação do que Deus está fazendo na terra. Jesus diz, na verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou irmãos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Pedro aqui está indagando Jesus acerca de qual recompensa receberia por seguir a ele. Jesus não repreende Pedro, falando, Pedro, como você é carnal. Alex, como é que você está me perguntando o que você vai ganhar? Olha, eu estou aqui, Jesus dando minha vida, o que eu vou ganhar? Não, Jesus não repreende. Jesus diz, Pedro, é o seguinte, vai ganhar 100 vezes mais aqui e também na vida eterna. Então, muitos não estão envolvidos porque estão presos à culpa. Outros estão presos ao medo. E outros não perceberam o tamanho da recompensa que existe em edificar. Eu digo para os irmãos, eu tenho ido em lugares que eu jamais iria, se não fosse por causa
do reino de Deus. Eu quero te falar que isso acontece em todas as áreas da sua vida. Lá na sua profissão, você vai perceber que porque você serve a Deus, você fala, isso aqui não aconteceria se não fosse o Deus que habita em mim. Lá na sua família, você vai perceber, isso aqui não aconteceria se não fosse Deus na minha vida. Talvez lá na sua família, o Henrique estava falando esses dias de jovenzinhos que estão sustentando suas casas, às vezes adolescentes, tem vários casos de adolescentes que estão sustentando a casa, e abre a boca lá na casa deles e são figura de Deus, e são respeitados pelos pais e pela família. Se não fosse o reino de Deus, quanto que um adolescente ia ter o respeito da família inteira? Não teria. Isso é fruto do quê? Lugares que Deus nos coloca, que se não tivesse a ver com Ele, nós jamais estaríamos. Eu quero te falar, não há nada mais sublime do que isso. E eu quero concluir para orar com você, se a banda quiser vir aqui. Você tem um chamado de Deus, Ele te escolheu, Deus te separou. Talvez você esteja aqui nos visitando hoje. Eu te confesso que eu não ia pregar essa mensagem, mas eu te digo que se você está aqui hoje, não fui eu que marquei, não fui eu que desejei, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Ele te chamou. Como é que eu sei que Ele te chamou? A Bíblia diz que ainda no ventre da sua mãe, sem forma, Ele olhou para você e Ele te escolheu. A Bíblia diz que Ele te escolheu, Ele tem um chamado, da mesma forma que Ele chama Jesus, e Ele envia Jesus à terra para um chamado. Deus separou você e te escolheu para um chamado, e Ele conta com você para a edificação da sua igreja. Hoje Ele está te chamando a fazer parte de algo mais sublime. Hoje Ele está te chamando. Como pastor durante muito tempo eu acreditei, Denis, a gente pode caminhar com uns poucos irmãos. Só esses poucos irmãos é o suficiente para fazer a igreja ser edificada na terra. Até que nós temos ouvido de Deus, não. Eu não chamei alguns poucos. Eu não separei alguns poucos. Eu chamei todos. Se você está aqui e você nasceu, prova que Deus te escolheu. Se você está aqui e você existe, prova que Deus te escolheu. Deus tem te dado saúde, tem te dado alegria, tem te dado recursos financeiros, com vista que você invista tudo na edificação daquilo que Ele está fazendo. Tudo que Deus tem te dado é benefícios que Ele tem produzido para investimento. Não foi um pastor que te chamou, não foi uma igreja que te chamou, não foi um líder, foi Ele. Antes da fundação do mundo, Deus olhou para você e Ele te separou. Você sabia disso? Pastor, olha o jeito que eu sou. Deus já te conhecia. E Deus te conhece muito mais do que eu posso te conhecer. Ele te escolheu. Pastor, olha as limitações que eu tenho. Ele sabia de tudo antes. Ele te escolheu, mesmo assim. Ele olhou para você e te escolheu. E mais que isso, Ele te deu uma série de habilidades. Ele te deu uma série de talentos. Sabe para quê? Porque Ele olhou para você e falou, eu vou te dar isso aqui, para que você possa investir na edificação do meu reino. O desejo de Deus é que nós possamos servi-lo por amor, por constrangimento, por devoção, sabendo que Ele é bom, e sabendo que não tem uma vida melhor do que se envolver naquilo que Ele está fazendo. Paulo em 2 Coríntios 5:10, que ele diz que todos os homens vão se apresentar diante de Deus, que cada um veja como edifica. Eu vim aqui para te dizer essa noite, Deus está te chamando para a edificação dEle. Eu vim aqui para te dizer nessa noite, não para dizer que talvez, eu quero que você tire isso. Muitos acham, não pastor, é falta de compromisso. Não, não é falta de compromisso. Não, sabe por quê? Talvez você tenha sido vencido pela culpa, talvez você tenha sido vencido pelo medo, talvez você tenha sido vencido em achar que a recompensa é pequena demais. Mas quero te falar, todos aqueles que serviram a Deus provaram da maior recompensa que existe. Eu quero encerrar para fazer um apelo lá em Deuteronômio 15, verso 12. Veio muito forte ao meu coração ler para você, para nós encerrarmos. Deuteronômio 15, verso 12. A Bíblia diz, quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixará ir livre. A Bíblia está dizendo aqui, quando havia escravos na nação de Israel. E então a Bíblia está dizendo, olha, quando teu irmão hebreu ou tua irmã hebreia se vender a ti, 6 anos ele vai te servir, mas no 7º você vai ter que deixar ele livre, ele já pagou o preço dele.
E quando deixarem ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás. E lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto hoje te ordeno isso. O que a Bíblia está dizendo? Na época de Israel poderia ter escravos. Se por algum motivo o Tiago ficasse me devendo e virasse meu escravo, ele poderia ser meu escravo. E durante 6 anos ele ia me servir como escravo. Mas no 7º ano eu iria despedi-lo. E a Bíblia está dizendo, você não vai despedir ele sem nada. Você vai despedir ele com o mínimo para que ele possa sair e sobreviver. Você está despedido como um escravo. Mas a Bíblia está dizendo, porém, se ele te disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Sabe o que a Bíblia estava dizendo aqui? Que o Tiago trabalhava 6 anos para mim, no 7º eu libertava. Mas se ele se sentisse muito amado por mim, e se ele falasse, esse meu Senhor, ele me ama demais, eu me sinto muito bem na casa dele, eu vou muito bem com a família dele, ele poderia dizer para mim, meu Senhor, ainda que eu esteja livre, eu não quero ir embora. Meu Senhor, eu tenho te servido, mas eu não estou te servindo para ser livre. Agora eu tenho a oportunidade de ser livre e de ir embora para minha casa. Mas meu Senhor, não permita que eu vá embora. Eu não vou encontrar outro lugar que eu me sinta tão amado quanto aqui na sua casa. Meu Senhor, ainda que eu esteja livre, eu não vou encontrar nenhum outro lugar que eu me sinta tão satisfeito do que como eu me sinto aqui na tua casa. Meu Senhor, eu não vou encontrar ninguém que vai olhar nos meus olhos como o Senhor olha. Então não permita que eu vá embora. Meu Senhor, ainda que eu esteja livre e eu tenha pago pela minha liberdade, eu te peço, fura a minha orelha. Eu quero ser para sempre teu servo, mas não mais um servo por obrigação. Eu quero ser teu servo de orelhas furadas. Eu quero ser teu servo por amor. Eu encerro aqui dizendo, nós estamos contratando não servos por obrigação, mas servos por amor. Aqueles que dizem, eu poderia fazer outra coisa com a minha vida, eu poderia estar em outro lugar, eu poderia empreender as minhas noites, as minhas tardes, a minha capacidade em outras coisas, mas meu Senhor, não permita, não tem outro lugar que eu me sinto mais realizado, não tem outro lugar que faça mais sentido para mim, não tem outro lugar que eu me sinto melhor. Eu digo para você, independentemente do que você faça, Deus quer que você faça isso e faça cada vez melhor. Mas Deus quer que você olhe para a edificação do reino dele, e não por obrigação, não porque você é obrigado a fazer, não porque se você não fizer, agora você é um mau cristão, ou porque se você não fizer, quem é você? Não, mas dizer, meu Senhor, eu não quero te servir por obrigação. Ainda que eu pudesse ir embora, ainda que o Senhor pudesse me despedir com um rebanho, fura minha orelha. Eu quero ser teu servo por amor. Você não é obrigado a participar da edificação, mas quando você descobre o tamanho do amor do seu Senhor, você não edifica porque você é obrigado e nem para ser livre. Você edifica com a orelha furada de dizer, meu Senhor, eu não vou encontrar nenhum outro lugar que seja como o Senhor, nenhum outro lugar como esse. Por isso eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero que você feche seus olhos onde você está.